A cena política brasileira continua marcada por embates acalorados, e um novo movimento ganhou destaque recentemente: o plano de Eduardo Bolsonaro contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. A iniciativa envolve um processo no Departamento de Justiça americano e pode levar a sanções que incluem restrições econômicas e até o bloqueio de visto para o ministro do STF. Mas o que realmente está em jogo nessa disputa? E quais são as implicações desse confronto que ultrapassa as fronteiras do Brasil? No centro dessa batalha está um tema fundamental: a liberdade de expressão. Para Eduardo Bolsonaro e todo o Brasil, Alexandre de Moraes tem abusado de seu poder ao impor censura sobre plataformas digitais, como o Rumble, e ao perseguir opositores políticos. O deputado quer expandir o escopo do processo movido nos Estados Unidos contra Moraes para incluir não apenas a questão da censura digital, mas também alegadas perseguições contra Jair Bolsonaro e seus aliados, especialmente após os eventos de 8 de janeiro. A censura nas redes sociais é um ponto sensível nesse debate. Moraes tem sido acusado de decisões arbitrárias que afetam plataformas digitais e usuários, incluindo brasileiros no exterior. Esse é um dos principais argumentos que sustentam a ação internacional contra ele. A ideia é que, ao interferir em plataformas globais e exigir a entrega de dados de usuários estrangeiros, Moraes teria violado não apenas a soberania americana, mas também princípios fundamentais da Constituição dos Estados Unidos, como a Primeira Emenda. O que Eduardo Bolsonaro propõe não é inédito. A esquerda já utilizou estratégias de justiça transnacional contra figuras como Augusto Pinochet, que chegou a ser preso em Londres por ordem da justiça espanhola. Esse caso criou um precedente polêmico. Um país pode julgar crimes cometidos fora de suas fronteiras, desde que envolvam direitos humanos. Agora, essa mesma lógica pode ser usada contra Alexandre de Moraes, uma vez que a justiça brasileira não age contra ele. Nos Estados Unidos, a legislação prevê punições para quem tentar impedir, por meio de coação, que alguém exerça suas prerrogativas constitucionais, como a liberdade de expressão. É nesse ponto que Moraes se enquadraria. Suas decisões contra plataformas digitais e influenciadores políticos seriam, na visão dos opositores, tentativas de silenciar vozes dissidentes. Se condenado, ele poderia enfrentar sanções que vão de multas até prisão. Se assim como eu você considera a prisão de Alexandre de Moraes uma solução justa para pará-lo, envie esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram, para que mais pessoas despertem para a verdade. Inscreva-se no canal e ajude nosso conteúdo a atingir mais pessoas. As tensões entre Eduardo Bolsonaro e o STF aumentaram quando surgiu a notícia de que poderia haver uma tentativa de reter seu passaporte. No entanto, a reação foi rápida. Tanto o advogado-geral da União quanto Alexandre de Moraes recuaram diante da repercussão negativa. Esse episódio revelou as motivações políticas por trás da medida e, longe de intimidar Eduardo, o levou a agir de forma ainda mais assertiva. Ele suspendeu temporariamente seu mandato parlamentar para focar na ofensiva internacional contra Moraes. Esse movimento pegou a esquerda de surpresa. A tentativa de desarticular Eduardo resultou em um efeito oposto. Ele se tornou ainda mais ativo e fortalecido politicamente. Esse embate reflete uma disputa maior sobre o futuro da direita no Brasil e a influência de Bolsonaro e seus aliados no cenário político global. Os adversários de Bolsonaro costumam argumentar que seu apoio popular se deve a fake news e manipulação das redes sociais. No entanto, essa visão é contestada por muitos analistas. O bolsonarismo não nasceu na internet, mas sim de uma insatisfação popular com o sistema político tradicional. A ascensão de Bolsonaro foi impulsionada por um desejo de mudança, menor intervenção do Estado e maior liberdade econômica. As redes sociais apenas amplificaram um sentimento que já existia. A tentativa de controlar essas plataformas, como Moraes tem feito, não elimina o bolsonarismo, pelo contrário, fortalece a narrativa de perseguição política. Ao travar uma guerra contra as redes sociais, Moraes pode estar lutando contra um sintoma e não contra a verdadeira causa da revolta popular. Outro ponto explorado pelos críticos de Bolsonaro é a ideia de que ele e sua família poderiam estar planejando fugir para os Estados Unidos. Essa teoria, porém, carece de fundamentos. O ex-presidente tem plena consciência de que, mesmo enfrentando desafios jurídicos, sua força política no Brasil permanece sólida. Se Bolsonaro for impedido de concorrer em 2026, novas lideranças podem emergir, como Tarcísio de Freitas ou até mesmo Michele Bolsonaro. Além disso, uma eventual vitória da direita poderia reverter algumas decisões judiciais que hoje pesam contra ele, tornando qualquer plano de fuga desnecessário. A esquerda aposta nessa narrativa para enfraquecer Bolsonaro, mas, na prática, ele continua sendo a maior referência política da direita brasileira. Seus aliados também demonstram disposição para o embate, tanto no Brasil quanto no exterior.
As ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos não são apenas simbólicas. Caso avancem, elas podem gerar impactos reais para Moraes e outras autoridades brasileiras. Medidas como congelamento de ativos, restrições de visto e até mesmo investigações internacionais podem colocar o STF sob escrutínio global. Isso coloca em evidência um debate maior. Até que ponto o judiciário pode atuar sem prestar contas à população? Para muitos, Moraes personifica o ativismo judicial e o abuso de poder, utilizando o STF como um instrumento político. Se as pressões internacionais crescerem, o Brasil poderá enfrentar um dilema institucional sem precedentes. Ao mesmo tempo, essa situação serve como alerta para outros membros do STF. O poder da Corte Suprema, embora amplo, não está imune a críticas e pressões externas. Caso essa ofensiva internacional ganhe força, pode haver uma reavaliação das práticas adotadas até aqui. O embate entre Eduardo Bolsonaro e Alexandre de Moraes é apenas um capítulo de uma disputa que vem moldando a política brasileira nos últimos anos. A tentativa de levar o ministro à justiça americana pode ser vista como um teste para os limites da jurisdição internacional e da influência política no exterior. Independentemente do desfecho desse caso, uma coisa é certa: o bolsonarismo continua sendo uma força política relevante e resiliente. E, para seus adversários, subestimar esse movimento pode ser um erro estratégico de grandes proporções. O futuro do Brasil segue incerto, mas uma coisa é clara: o jogo político está longe de acabar. Acredito que o despertar de uma nação vem do conhecimento dos fatos, então não deixe de fazer sua parte no despertar da nação. Compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram. Inscreva-se no canal para ficar bem informado. Assista essas duas outras notícias que estão aparecendo na tela. Juntos podemos mudar o Brasil.